Família, aqui é o Marcos. Estamos caindo. Vou de Brasília para Belém, 19 de outubro. Se alguém encontrar esse telefone, por favor, entregue à minha esposa, Laura Vieira. Essas foram as primeiras palavras que gravei quando percebi que nosso avião estava prestes a se chocar com as águas escuras do rio Tocantins. Palavras apressadas, ditas no que acreditei serem meus últimos momentos de vida. O que eu não sabia era que aquela gravação continuaria por muito mais tempo, capturando não apenas a queda, mas uma extraordinária jornada de sobrevivência que mudaria para sempre minha vida e salvaria outras. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para acompanhar mais histórias reais de pessoas que enfrentaram o impossível e voltaram para contar. Você já imaginou como seria gravar sua possível mensagem de despedida? Quais palavras escolheria se soubesse que eram as últimas que seus entes queridos ouviriam de você? Meu nome é Marcos Vieira, tenho 38 anos e sou fotógrafo profissional. Antes do acidente, eu viajava constantemente a trabalho, documentando a vida selvagem para revistas de natureza. Irônico como o destino pode ser, passei a carreira toda fotografando os lugares mais remotos e perigosos do mundo, apenas para quase morrer em um voo doméstico sobre águas brasileiras. Era 19 de outubro de 2021. Eu estava a bordo de um voo partindo de Florianópolis com destino a Belém, com conexão em Brasília. Uma rota que já havia feito dezenas de vezes, tão rotineira para mim quanto o café da manhã. O motivo da viagem era uma reportagem sobre projetos de preservação na região amazônica. A primeira parte do voo transcorreu sem incidentes. Em Brasília, embarquei na segunda aeronave, um Embraer 190, com capacidade para 104 passageiros. Estávamos em 82 pessoas a bordo, incluindo 6 tripulantes. Sentei-me no assento 17F, janela, um pouco atrás da asa. Ao meu lado estava uma jovem estudante de biologia, Camila, que coincidia estar indo para o mesmo projeto de preservação ambiental. No assento do corredor havia um homem de negócios que dormiu quase que instantaneamente após a decolagem. Era um fim de tarde chuvoso, mas nada que parecesse preocupante. A decolagem aconteceu pontualmente às 16h48. Estávamos programados para pousar em Belém às 19h20. Lembro-me de ter tirado minha câmera da bolsa para revisar algumas fotos da etapa anterior da viagem. Camila se interessou pelo meu trabalho e passamos a primeira hora de voo conversando sobre fotografia de natureza, projetos de conservação e nossas expectativas para a expedição na Amazônia. Por volta das 18 horas, aproximadamente 2 horas após a decolagem, o comandante anunciou que enfrentaríamos uma área de turbulência devido a uma formação de tempestade. Pediu que os passageiros afivelassem os cintos e informou que os serviços de bordo seriam temporariamente suspensos. Você já sentiu aquela sensação de que algo simplesmente não está certo? Não havia nada obviamente errado. A tripulação mantinha a calma profissional. Os outros passageiros não pareciam particularmente preocupados. Mas há uma diferença entre turbulência normal e o que começamos a sentir. O avião sacudia com violência crescente. Objetos caíam dos compartimentos superiores. Uma máscara de oxigênio se soltou em algum lugar atrás de mim. O barulho da chuva contra a fuselagem se intensificava a cada minuto. Foi quando ouvimos o primeiro estrondo. Um som metálico, profundo, como se algo fundamental tivesse se rompido. A aeronave inclinou-se bruscamente para a direita. As luzes piscaram 1, 2 vezes, antes de se apagarem completamente, sendo substituídas pela iluminação de emergência. Senhores passageiros, aqui fala o comandante Carlos Mendes. Sua voz soava tensa, controlada. Estamos enfrentando uma falha elétrica combinada com condições meteorológicas severas. Por precaução, vamos iniciar um pouso de emergência no rio Tocantins. Por favor, sigam todas as instruções da tripulação. Camila agarrou meu braço com força. Isso é normal? Ela perguntou com a voz trêmula. Balancei a cabeça negativamente. Não havia como suavizar a situação. Estávamos em perigo real. Os comissários de bordo treinados para essas situações começaram a passar instruções. Posição de impacto, cabeça abaixada, mãos protegendo a nuca. Não tirem os cintos até ordem expressa da tripulação.
Olhei pela janela e só via escuridão e chuva. Não conseguia distinguir se estávamos sobre terra ou água. A altitude diminuía rapidamente. Dava para sentir a pressão nos ouvidos. Através das nuvens, comecei a distinguir o que parecia ser a superfície de um grande rio. Pela experiência de fotógrafo que já sobrevoou muitas vezes a região, reconheci que estávamos sobre o rio Tocantins, provavelmente próximos à represa de Tucuruí, uma área relativamente remota, com poucas cidades grandes por perto. O comandante voltou a falar, sua voz agora mais urgente. Preparar para impacto em 30 segundos. Posição de impacto, agora. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Uma calma estranha me invadiu. Não a calma da aceitação, mas a calma da clareza absoluta. Sabia exatamente o que precisava fazer. Tirei meu celular do bolso. Em situações normais, ele estaria no modo avião, mas naquele momento, isso não importava mais. Abri o aplicativo de gravador de voz. Em segundos, o impacto aconteceria. Não havia tempo para pensar, apenas para agir. Família, aqui é o Marcos. Estamos caindo. Voo de Brasília para Belém, 19 de outubro. Se alguém encontrar esse telefone, por favor, entregue à minha esposa, Laura Vieira. Falei rapidamente nosso endereço e o número dela. Então veio o impacto. Foi como ser atingido por um trem a toda velocidade. O avião tocou a superfície da água uma primeira vez, quicou e então bateu novamente com força devastadora. Metal sendo retorcido, gritos, bagagens voando. Tudo se misturou em uma sinfonia caótica de destruição. A água começou a entrar quase instantaneamente. Fria, escura, implacável. As luzes de emergência ainda funcionavam, lançando um brilho vermelho fantasmagórico sobre a cabine que rapidamente se inundava. Soltem os cintos! Dirijam-se às saídas! Não levem pertences! Os gritos dos comissários mal podiam ser ouvidos em meio ao caos. Desfiz meu cinto e me levantei. A água já estava na altura dos joelhos e subia rapidamente. Camila estava inconsciente ao meu lado. Um corte em sua testa sangrava profusamente. O homem de negócios do assento do corredor não estava mais lá. Não sei se conseguiu sair ou se foi arremessado durante o impacto. Tentei acordar Camila, chacoalhando seus ombros. Nada. Consegui soltar seu cinto e a apoiei contra mim. Comecei a nos mover em direção à saída de emergência mais próxima, sobre a asa. A cabine estava se inclinando para a frente, o que significava que a parte traseira provavelmente estava afundando primeiro. As pessoas empurravam, gritavam, lutavam para chegar às saídas. Vi uma mãe erguendo seu bebê acima da água que subia, o desespero em seu rosto enquanto tentava alcançar a porta. Consegui chegar até a saída sobre a asa com Camila ainda inconsciente em meus braços. A porta havia sido aberta, mas a água já entrava por ela, criando uma corrente forte. Com um esforço tremendo, consegui passar pela abertura e chegar à asa, que ainda estava parcialmente acima da superfície da água. Deitei Camila sobre a asa e tentei reanimá-la. Depois de alguns segundos angustiantes, ela tossiu, expelindo água, e seus olhos se abriram em pânico. Calma, conseguimos sair, disse, tentando acalmá-la. Mas precisamos nos afastar do avião agora. Ao nosso redor, outros passageiros emergiam pelas saídas de emergência. Alguns nadavam para longe, outros se agarravam a destroços que flutuavam. A escuridão e a chuva dificultavam a visão, mas pude distinguir o contorno de algumas pessoas sobre as asas e na água. Camila e eu deslizamos da asa para a água. Estava gelada, muito mais fria do que eu esperava para um rio na região norte do Brasil. Provavelmente pela profundidade e pela chuva intensa. Conseguimos nos agarrar a um pedaço do que parecia ser parte do revestimento interno da cabine que flutuava. Foi então que percebi. Meu telefone ainda estava no meu bolso, provavelmente gravando este tempo todo. Num impulso, o retirei. Milagrosamente ainda funcionava, protegido pela capa à prova d'água que eu sempre usava em minhas expedições fotográficas. O avião estava afundando rapidamente. Podia ver a parte traseira já quase completamente submersa, enquanto a dianteira ainda se projetava acima da água. Em questão de minutos, toda a aeronave desapareceria sob a superfície escura do rio. Precisamos nos afastar mais, disse a Camila. Quando o avião afundar completamente, pode nos puxar junto. Usando nosso improvisado flutuador, começamos a nos afastar.
A correnteza do rio não ajudava, empurrando-nos na direção da aeronave que afundava. Com esforço considerável, conseguimos ganhar alguma distância. Ao olhar para trás, vi o avião finalmente desaparecer sob a superfície, deixando apenas alguns destroços flutuantes e um redemoinho que logo se dissipou. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Onde antes havia gritos e o som do metal se contorcendo, agora só se ouvia o barulho da chuva caindo sobre a água e ocasionais pedidos de socorro. Se esta história te impressiona, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar relatos reais de sobreviventes que enfrentaram situações extremas e voltaram para contar. Tentei avaliar nossa situação. Estávamos no meio de um dos maiores rios da Amazônia, à noite, sob chuva intensa. A visibilidade era praticamente nula. Não tinha ideia de quão longe estávamos da margem, ou mesmo qual margem seria mais próxima. A correnteza nos carregava e lutar contra ela apenas gastaria nossas forças. Temos que conservar energia, disse a Camila, que tremia incontrolavelmente tanto de frio quanto de choque. Vamos nos manter juntos e deixar a corrente nos levar por enquanto. Em algum momento, a chuva vai passar e poderemos nos orientar melhor. Foi nesse momento que me lembrei novamente do celular. Ainda funcionava, ainda gravava. Decidi continuar o registro, não mais como uma mensagem de despedida, mas como um documento do que estávamos passando. São aproximadamente 18h40, 19 de outubro de 2021. O avião acaba de afundar completamente. Estou com uma sobrevivente, Camila, estudante de biologia. Não sei quantos de nós conseguiram sair. Estamos à deriva no rio Tocantins, provavelmente próximos à represa de Tucuruí. Está escuro e chove intensamente. Não vemos as margens. Guardei o telefone novamente no bolso, tendo o cuidado de verificar se a tampa impermeável estava bem fechada. Nossa prioridade agora era sobreviver à noite. As horas seguintes foram um teste de resistência física e mental. A chuva continuou impiedosa. A temperatura da água, embora não fosse glacial, era suficientemente fria para representar um risco de hipotermia após exposição prolongada. Mantínhamos contato físico constante para compartilhar calor corporal, enquanto nos agarrávamos ao nosso precário flutuador. Ocasionalmente, ouvíamos vozes distantes. Outros sobreviventes também à deriva. Tentávamos gritar em resposta, mas a chuva e o vento abafavam nossas vozes. Gradualmente, esses sons foram ficando mais distantes até desaparecerem completamente. Por volta das 20 horas, segundo minha estimativa, a chuva finalmente começou a diminuir. As nuvens se abriram parcialmente, revelando um céu estrelado e uma lua crescente. Com essa iluminação natural, finalmente conseguimos ter alguma noção do ambiente ao nosso redor. Estávamos no que parecia ser uma seção bastante larga do rio. Conseguia distinguir o contorno escuro das margens a uma distância considerável em ambas as direções. A correnteza era mais forte do que eu inicialmente havia percebido, carregando-nos a uma velocidade preocupante. Camila, consegue ver aquilo? Apontei para um aglomerado de luzes tênues à distância, na margem direita. Parece ser uma comunidade. Era nossa primeira esperança real desde o acidente. Com energia renovada, começamos a tentar nadar em direção às luzes, usando nosso flutuador improvisado como apoio. O progresso era lento e extenuante, a correnteza constantemente tentando nos arrastar para longe de nosso objetivo. Após o que pareceu uma eternidade de esforço, percebi com desânimo que não estávamos fazendo progresso significativo em direção à margem. Pior, as luzes pareciam estar ficando mais distantes. A correnteza estava nos levando rio abaixo mais rapidamente do que conseguíamos nadar para o lado. Temos que parar, disse finalmente. Estamos apenas gastando energia. Precisamos pensar em outra estratégia. Novamente, peguei meu telefone para registrar. Não sei que horas são exatamente. Vejo luzes na margem direita. Provavelmente uma comunidade ribeirinha. Mas a correnteza é forte demais para alcançá-la nadando. Meu maior medo agora é que o rio se alargue ainda mais ou que encontremos corredeiras. Se alguém está ouvindo isto, estamos no rio Tocantins sendo levados rio abaixo. Olhei para a bateria. 73%. Precisava economizá-la.
Não sabíamos quanto tempo ficaríamos à deriva, e aquele telefone poderia ser nossa única forma de comunicação se conseguíssemos chegar a algum lugar com sinal. A noite avançou lentamente. Camila e eu conversávamos para nos mantermos alertas, compartilhando histórias de nossas vidas, nossos planos, nossas famílias. Era uma forma de manter a esperança viva, de nos lembrar que tínhamos razões para sobreviver. Ela me contou sobre seu sonho de trabalhar com conservação de felinos amazônicos, sobre seus pais em Curitiba, que não sabiam que ela havia trocado seu voo original para viajar um dia antes. Contei-lhe sobre Laura, minha esposa, e nossos gêmeos de 5 anos, Sofia e Lucas. Sobre como tinha prometido às crianças que traria fotos de botos cor-de-rosa desta viagem. Por volta do que estimei ser meia-noite, a correnteza começou a nos empurrar em direção à margem esquerda. Não havia luzes visíveis naquela direção, mas representava nossa melhor chance até o momento. Começamos a nadar com renovada determinação. À medida que nos aproximávamos da margem, percebi por que a corrente estava nos empurrando naquela direção. Estávamos entrando em uma espécie de baía ou afluente menor, onde a água se movia mais lentamente. Isso jogava a nosso favor. Após aproximadamente 1 hora de esforço constante, finalmente sentimos nossos pés tocando o fundo lodoso. Exaustos, encharcados e tremendo de frio, arrastamo-nos para fora da água, até uma pequena praia de lama. Camila desabou na margem, sua resistência finalmente esgotada. Eu me sentei ao seu lado, respirando pesadamente, tentando avaliar nosso novo ambiente através da fraca luz da lua. Estávamos em uma área densamente florestada. Nenhum sinal de presença humana, nenhuma luz, nenhuma trilha visível. Apenas a floresta amazônica, em toda sua vasta, impenetrável realidade. Mais uma vez peguei meu telefone. Conseguimos chegar à margem. Não sei exatamente onde estamos, mas é uma área de floresta sem sinais de ocupação humana. Não temos água potável, comida ou abrigo. A temperatura está caindo. Precisamos encontrar ajuda ao amanhecer. Verificando o telefone, vi que não havia sinal como esperado. Mas algo chamou minha atenção. A gravação que havia iniciado no avião ainda estava em andamento, registrando tudo continuamente. Já tinha quase 4 horas de duração. A bateria estava em 61%. Decidimos tentar descansar algumas horas e iniciar a busca por ajuda ao amanhecer. Usando folhas grandes que encontramos próximas à margem, improvisamos uma espécie de cobertura para nos proteger do orvalho e conservar calor. Deitados lado a lado para compartilhar o calor corporal, caímos em um sono intranquilo, interrompido por pesadelos e pelo desconforto físico. As memórias do acidente, ainda frescas, transformavam-se em imagens perturbadoras, nos breves momentos em que conseguíamos dormir. Acordei com os primeiros raios de sol, filtrando através da densa copa das árvores. Camila ainda dormia, seu rosto marcado por arranhões e manchado pela lama seca. Cuidadosamente, para não acordá-la, levantei-me para explorar nosso entorno. A luz do dia revelou nossa verdadeira situação. Estávamos em uma pequena enseada, um ponto onde o rio formava uma curva suave. A floresta ao nosso redor era densa, mas não impenetrável. Conseguia ver algumas frutas que pareciam ser açaí crescendo em palmeiras próximas. Olhando para o rio, percebi que ele era muito mais largo do que havia estimado na escuridão. A margem oposta mal podia ser vista à distância. Não havia sinal do acidente, nenhum destroço visível, nenhuma indicação de que um avião com mais de 80 pessoas havia caído naquelas águas horas antes. Tentei novamente o celular, ainda sem sinal. A bateria estava em 58% agora. Decidi que seria prudente fazer gravações mais curtas e espaçadas para economizar energia. Amanhecer de 20 de outubro. Sobrevivemos à noite. Estamos em uma pequena enseada na margem esquerda do rio. Não há sinais de outros sobreviventes ou do acidente. Vamos tentar seguir a margem do rio em busca de ajuda. Camila acordou enquanto eu terminava a gravação. Parecia um pouco melhor após o descanso, embora ainda visivelmente abalada. "Bom dia", disse ela com um sorriso fraco. "Então não foi apenas um pesadelo." "Infelizmente não, mas estamos vivos, e isso é o que importa agora." Discutimos nossas opções.
Poderíamos seguir o rio na esperança de encontrar alguma comunidade ribeirinha ou tentar adentrar a floresta em busca de alguma trilha ou estrada. Decidimos seguir o rio. Era nossa melhor referência e aumentava nossas chances de encontrar outros sobreviventes ou equipes de resgate. Antes de partir, recolhi algumas das frutas que havia avistado. Não era muito, mas nos daria alguma energia. Camila, com seu conhecimento de biologia, conseguiu identificar algumas plantas comestíveis que complementaram nossa escassa refeição. Começamos a caminhar ao longo da margem, mantendo o rio sempre à vista. O terreno era irregular, alternando entre praias de lama e trechos densamente vegetados, onde tínhamos que abrir caminho entre cipós e arbustos. O calor aumentava rapidamente à medida que o sol subia no céu. A umidade era sufocante, típica da floresta amazônica. Nossos corpos, ainda enfraquecidos pela exposição prolongada à água fria durante a noite, agora lutavam contra o calor extremo e a desidratação. Histórias como esta mostram a fragilidade e a força da vida humana. Se você está acompanhando e ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Cada inscrição nos ajuda a continuar trazendo relatos reais que podem inspirar e ensinar sobre sobrevivência em situações extremas. A cada hora aproximadamente, parávamos para descansar e eu fazia uma breve gravação, marcando nossa progressão e observações. A bateria do telefone estava em 52% por volta do meio-dia. Continuamos seguindo a margem do rio em direção ao que acredito ser o sul, baseado na posição do sol. Ainda nenhum sinal de presença humana ou outros sobreviventes. A sede está se tornando um problema sério. O rio, ironicamente, não nos servia como fonte de água potável. Era barrento e possivelmente contaminado. Sem meios de purificação, beber diretamente dele seria arriscado. A desidratação era perigosa, mas a diarreia causada por água contaminada poderia ser fatal em nossa situação. No início da tarde, depois de caminharmos por aproximadamente 5 horas, Camila avistou algo na água. Marcos, olhe! Na água, flutuando. Era uma mochila. Aproximando-nos da margem, consegui alcançá-la com um galho longo. Dentro, encontramos uma garrafa de água pela metade, algumas barras de cereal, um casaco leve e uma pequena lanterna. Pertencia a alguém do voo, sem dúvida. Talvez alguém que não teve nossa sorte. Aqueles suprimentos, embora limitados, melhoraram significativamente nossas chances. Racionamos a água, cada um tomando apenas pequenos goles. As barras de cereal seriam nossa reserva para quando a fome realmente apertasse. Continuamos nossa jornada com renovado vigor. A esperança é uma força poderosa. Aquela mochila era prova de que estávamos na direção certa, seguindo o mesmo caminho que os destroços. Por volta das 16 horas, notei algo estranho à distância. Uma coluna de fumaça subindo acima das árvores. Era fina, quase imperceptível contra o céu azul, mas definitivamente estava lá. Veja, apontei para Camila. Fumaça. Pode ser um acampamento, uma comunidade ou uma equipe de resgate, ela completou. Um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez desde o acidente. Com energia renovada, aceleramos o passo em direção à fumaça. O terreno ficava mais difícil, com vegetação mais densa e algumas áreas pantanosas que tínhamos que contornar. Mas a promessa de resgate era um incentivo poderoso. A distância, no entanto, era enganosa na floresta. O que parecia estar a apenas alguns quilômetros se revelou muito mais distante. Após 2 horas de caminhada intensa, a coluna de fumaça parecia tão distante quanto antes. O sol começava a se pôr, e a perspectiva de passar outra noite na floresta se tornava cada vez mais real. Decidimos continuar enquanto houvesse luz, mas precisávamos ter um plano para quando a escuridão chegasse. Se não alcançarmos a fonte da fumaça até o anoitecer, vamos parar e montar um abrigo. Amanhã continuaremos, disse a Camila, que assentiu em silêncio, o cansaço evidente em seu rosto. Peguei o telefone para mais um registro. São aproximadamente 18 horas de 20 de outubro. Avistamos uma coluna de fumaça à distância, possivelmente indicando presença humana. Estamos nos dirigindo para lá, mas pode ser longe demais para alcançar antes do anoitecer.
A bateria está em 44%. Se necessário, vou parar as gravações para conservar energia. A luz do dia diminuía rapidamente, como é típico nas regiões equatoriais. Em questão de minutos, passamos da penumbra para a escuridão quase total. Mesmo com a lanterna da mochila, progredir se tornava perigoso. Não podíamos ver onde pisávamos, e os riscos de cobras, buracos ou outros perigos eram altos. Relutantemente, paramos. Usando as habilidades de sobrevivência que havia aprendido em minhas expedições fotográficas, montamos um abrigo simples com galhos e folhas grandes. Não era muito, mas nos protegeria do orvalho noturno e possivelmente de chuva leve. Sentados no escuro, compartilhamos uma das barras de cereal e alguns goles d'água. O silêncio da floresta era ocasionalmente quebrado por sons de animais noturnos, o canto de insetos, o ocasional pio de uma ave, o movimento de pequenos mamíferos na vegetação rasteira. Marcos, Camila falou suavemente depois de um longo silêncio. Você acha que alguém mais sobreviveu? Era uma pergunta que eu mesmo havia evitado fazer. As imagens do acidente continuavam vívidas. Pessoas gritando, lutando para sair do avião, que afundava rapidamente. Quantos teriam conseguido escapar? Quantos teriam encontrado a margem como nós? Tenho certeza que sim, respondi, tentando soar mais confiante do que realmente me sentia. O avião tinha saídas de emergência em ambos os lados. Muitas pessoas estavam saindo quando conseguimos chegar à asa, e as equipes de resgate já devem estar procurando intensamente. Tentei acreditar em minhas próprias palavras. A verdade é que as chances de sobrevivência diminuíam dramaticamente com o tempo em um ambiente como aquele, entre a exposição aos elementos, desidratação, fome e os perigos naturais da floresta amazônica. Antes de adormecer, fiz mais uma gravação mantendo-a breve para economizar bateria. Noite de 20 de outubro. Montamos abrigo para passar a noite. Amanhã continuaremos em direção à fumaça avistada. Bateria em 41%. O amanhecer nos trouxe uma surpresa inesperada. O som de um motor ao longe. Levantamo-nos em um salto, tentando identificar a direção. "É um barco!" exclamou Camila, apontando para o rio. Corri até a margem, acenando freneticamente e gritando. Camila se juntou a mim, ambos fazendo todo o barulho possível, mas o som do motor gradualmente diminuiu até desaparecer. O barco havia passado sem nos ver. A frustração era esmagadora. Tão perto do resgate, apenas para vê-lo desaparecer. Mas também era um sinal de esperança. Havia tráfego no rio, o que significava que eventualmente alguém nos encontraria se continuássemos seguindo a margem. Decidimos seguir na mesma direção de antes, para a fonte da fumaça que havíamos avistado. Com a luz do dia, talvez conseguíssemos cobrir a distância. Após uma breve refeição com nossos suprimentos cada vez mais escassos, retomamos a caminhada. O terreno continuava desafiador, mas estávamos determinados. Peguei o telefone para um novo registro. Manhã de 21 de outubro. Ouvimos um barco passar no rio, mas não conseguimos fazer contato. Continuamos em direção à fumaça avistada ontem. Bateria em 38%. Por volta do meio-dia, depois de aproximadamente 4 horas de caminhada, finalmente vimos a fonte da fumaça. Era uma pequena comunidade ribeirinha, com talvez 10 ou 15 casas simples de madeira construídas sobre palafitas à margem do rio. A visão daquelas modestas habitações foi o mais belo panorama que já contemplei em toda a minha carreira como fotógrafo. Camila e eu nos abraçamos, lágrimas de alívio escorrendo por nossos rostos sujos e arranhados. Aproximamo-nos da comunidade, chamando a atenção de seus moradores. Crianças foram as primeiras a nos avistar, correndo para dentro das casas para alertar os adultos. Logo fomos cercados por um pequeno grupo de ribeirinhos, seus rostos marcados pela curiosidade e preocupação. O avião. Nós estávamos no avião que caiu, consegui dizer em meio à emoção. O reconhecimento foi imediato nos olhos deles. Já sabiam do acidente. A notícia havia se espalhado rapidamente pelas comunidades ribeirinhas e os esforços de busca e resgate já estavam em andamento. Um homem mais velho, que parecia ser uma espécie de líder da comunidade, nos conduziu até sua casa. Sua esposa nos ofereceu água fresca, farinha de mandioca e peixe. Uma refeição simples,
que nos pareceu um banquete real depois de quase 2 dias sem alimentação adequada. Enquanto comíamos, o homem que se apresentou como seu Raimundo nos contou que as equipes de resgate estavam concentradas alguns quilômetros rio acima, onde a maioria dos destroços e sobreviventes havia sido encontrada. Um barco de sua comunidade havia partido pela manhã para ajudar nas buscas, provavelmente o mesmo que ouvimos passar sem nos ver. Quantos sobreviventes foram encontrados? Perguntei ansiosamente. Seu Raimundo balançou a cabeça. Não sabemos ao certo. As notícias chegam fragmentadas até nós. Falaram de uns 30, talvez 40 pessoas resgatadas até agora. Menos da metade dos passageiros e tripulantes. A realidade sombria do acidente começava a se materializar em números. Tem um rádio aqui, continuou ele. Já avisei que vocês estão aqui. Uma equipe virá buscar vocês ainda hoje. Agradecemos profusamente pela ajuda. Naquele momento, tive a certeza de que nossa sobrevivência não tinha sido apenas sorte ou habilidade, dependeu da bondade de estranhos, da solidariedade humana em sua forma mais pura e essencial. Com a segurança de estarmos finalmente a salvo, peguei meu telefone para o que seria meu último registro daquela odisseia. 21 de outubro, por volta do meio-dia. Camila e eu chegamos a uma comunidade ribeirinha. Estamos seguros. As equipes de resgate já foram notificadas e virão nos buscar. Aparentemente, cerca de 30 a 40 sobreviventes já foram encontrados. Não sabemos ainda quem exatamente conseguiu se salvar. Ao desligar a gravação, notei algo que havia ignorado em meio à agitação do resgate. A bateria estava em 36%, mas, mais importante, o indicador de armazenamento mostrava um aviso de memória quase cheia. A gravação contínua desde o momento do acidente já acumulava mais de 40 horas. Esta jornada de sobrevivência demonstra como a vida pode mudar em instantes e a importância de nunca perder a esperança. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça-o agora para acompanhar mais histórias de pessoas que enfrentaram o impossível e saíram transformadas pela experiência. Poucas horas depois, conforme prometido, uma lancha da Marinha Brasileira atracou na pequena comunidade. Fomos recebidos por uma equipe médica que rapidamente avaliou nosso estado. Desidratação moderada, escoriações múltiplas, exaustão. Nada que exigisse intervenção urgente, mas precisávamos de cuidados em um hospital adequado. Durante o trajeto até a base de operações montada para o resgate, um dos oficiais nos informou que até aquele momento 43 sobreviventes haviam sido encontrados, incluindo nós dois. Dezenas de barcos, helicópteros e centenas de voluntários vasculhavam o rio e as margens em busca de mais sobreviventes. Quanto tempo leva para alguém ser dado como... Não consegui terminar a frase. Não desistimos de ninguém por pelo menos uma semana, respondeu o oficial, compreendendo minha preocupação não expressa. Já tivemos casos de pessoas encontradas vivas após dias na floresta amazônica. Na base de operações, um acampamento improvisado na margem do rio com tendas médicas, heliponto e comunicações, encontramos outros sobreviventes. Rostos exaustos, corpos feridos, olhos que carregavam o mesmo trauma que os nossos. Éramos todos membros de um clube ao qual ninguém deseja pertencer. Camila encontrou 2 colegas de sua universidade que também estavam no voo, a caminho do mesmo projeto. Abraçaram-se longamente, chorando juntos. Senti alívio por ela, por não estar sozinha. Quanto a mim, perguntei por cada membro da tripulação, por cada passageiro cujo nome eu conseguia lembrar, mas não reconheci ninguém entre os sobreviventes presentes. Fomos transportados de helicóptero até o hospital mais próximo em Tucuruí, onde recebemos tratamento adequado. Foi lá, finalmente com acesso a um telefone, que pude ligar para Laura. A ligação foi atendida ao primeiro toque. Ela já sabia do acidente. Era manchete em todos os noticiários, mas não tinha confirmação se eu estava entre os sobreviventes. As últimas 36 horas haviam sido um inferno de incerteza para ela. Estou vivo. Foi tudo o que consegui dizer antes que minha voz falhasse com a emoção. Ouvi seu choro de alívio do outro lado da linha, e então as vozes de Sofia e Lucas ao fundo, perguntando insistentemente se era o papai. Laura colocou a chamada no viva-voz
para que as crianças pudessem falar comigo. Suas vozinhas inocentes, perguntando quando eu voltaria para casa, se eu havia tirado fotos dos botos cor-de-rosa como prometido, quase me fizeram desabar completamente. Papai teve um problema no avião, crianças. Vou demorar um pouquinho mais para voltar, mas estou bem. E não consegui tirar fotos dos botos desta vez, na próxima, prometo. Como explicar a crianças de 5 anos o que havia acontecido? Como dizer que estive a segundos de nunca mais vê-las? Essas eram conversas para depois, quando eu mesmo houvesse processado tudo. Após a ligação, entreguei meu telefone a um policial federal que coletava evidências sobre o acidente. Expliquei sobre as gravações que havia feito desde o momento do impacto. Isso pode ser extremamente valioso para a investigação, ele disse, olhando com interesse para o aparelho. Especialmente se capturou sons do momento da queda. Você se importa se fizermos uma cópia forense do conteúdo? Consenti imediatamente. Se aquelas gravações pudessem ajudar a entender o que havia causado o acidente e potencialmente evitar futuras tragédias, todo o sofrimento teria algum propósito. Dias depois, recuperando-me no hospital com Laura ao meu lado, recebi a visita daquele mesmo policial federal. Ele parecia animado. Senhor Vieira, suas gravações são extraordinárias. Captaram não apenas o momento do impacto, mas também sons cruciais dos minutos anteriores, incluindo o que parece ser uma falha no sistema hidráulico antes da pane elétrica completa. Ele explicou que as gravações estavam ajudando os investigadores a montar uma cronologia precisa dos eventos, complementando as informações das caixas pretas que haviam sido localizadas, mas apresentavam dados parcialmente corrompidos pela água. Há algo mais, continuou ele. Durante sua deriva pelo rio e caminhada pela floresta, seu telefone captou sons ambientais que estão ajudando as equipes de resgate a identificar áreas específicas para a busca. Conseguimos triangular alguns desses sons com características geográficas conhecidas. Senti uma onda de esperança. Isso significa: sim, estamos usando seus áudios para refinar as áreas de busca. Ontem encontramos mais 3 sobreviventes que haviam chegado a uma ilha fluvial isolada. Eles estavam vivos, mas debilitados demais para continuar. Você já pensou no impacto que suas ações podem ter em momentos críticos? Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para conhecer mais histórias de decisões que fizeram a diferença entre vida e morte. Lágrimas de alegria e alívio escorreram pelo meu rosto. Aquelas gravações, iniciadas como uma possível despedida para minha família, estavam agora ajudando a salvar outras vidas. Nos dias e semanas que se seguiram, a investigação do acidente avançou. A causa oficial ainda não havia sido determinada, mas os indícios apontavam para uma combinação fatal de condições meteorológicas extremas e falha sequencial dos sistemas hidráulico e elétrico. O número final de sobreviventes chegou a 52, um milagre, considerando as circunstâncias do acidente. 30 pessoas, infelizmente, não tiveram a mesma sorte. Entre elas estava o comissário-chefe, que havia dado as instruções de segurança no início do voo, com um sorriso caloroso, e o comandante Mendes, que tentou até o último momento pousar a aeronave da forma mais segura possível. As famílias das vítimas se reuniram para uma cerimônia memorial às margens do rio Tocantins, no local mais próximo de onde o avião havia caído. Estive presente, junto com Laura e as crianças. Precisava prestar meus respeitos, agradecer ao comandante e tripulação que haviam feito o impossível para salvar o maior número possível de passageiros, mesmo à custa de suas próprias vidas. Camila também estava lá, acompanhada por sua família. Nosso vínculo, forjado nas horas mais desesperadoras que alguém pode enfrentar, era algo que nenhum de nós conseguia explicar para quem não havia passado pela mesma experiência. Após a cerimônia, um representante da companhia aérea me procurou. A empresa havia sido informada sobre minhas gravações e seu papel crucial na investigação. Gostaríamos de sua permissão para utilizar partes não sensíveis de seus áudios em nossos novos treinamentos de segurança, explicou ele. Seus relatos em tempo real durante a emergência contêm informações valiosas sobre como os passageiros percebem e reagem a situações críticas.
Isso pode ajudar a salvar mais vidas no futuro. Consente, com a condição de que as famílias das vítimas fossem consultadas e respeitadas no processo. Não queria que nada daquele material causasse mais dor a quem já sofria tanto. Um mês após o acidente, recebi uma ligação inesperada. Era um produtor de um canal de documentários que havia ouvido sobre minhas gravações através de um contato na investigação. Senhor Vieira, sua história é extraordinária. Não apenas sobreviveu, mas documentou a experiência de uma forma que nunca vimos antes. Gostaríamos de produzir um documentário sobre o acidente, centrando na perspectiva humana, na resiliência e no impacto que sua gravação teve nos esforços de resgate e investigação. Minha primeira reação foi recusar. A ideia de reviver publicamente aqueles momentos, de transformar nossa tragédia em entretenimento, me parecia desrespeitosa. Mas então pensei nas vidas que ainda poderiam ser salvas, se mais pessoas entendessem a importância dos procedimentos de emergência, se a indústria da aviação implementasse mudanças baseadas no que aprendemos com o acidente. Vou pensar sobre isso, respondi. Mas só consideraria participar se o foco fosse realmente educativo e se as famílias das vítimas fossem tratadas com absoluto respeito. Nos meses seguintes, trabalhei com psicólogos para processar o trauma. O transtorno de estresse pós-traumático é uma realidade para muitos sobreviventes de desastres. Pesadelos recorrentes, flashbacks vívidos, reações de pânico a certos gatilhos, como o som de chuva forte ou o barulho de um motor de avião. Laura foi meu pilar durante esse período. Sua paciência nos momentos em que eu acordava gritando no meio da noite, seu amor incondicional quando eu me isolava, incapaz de expressar o que sentia, tudo isso foi fundamental para minha recuperação. As crianças, em sua inocência, acabaram sendo parte importante do meu processo de cura. Sua capacidade de viver no presente, de encontrar alegria nas coisas simples, me lembrava constantemente por que eu havia lutado tanto para sobreviver. Eventualmente, concordei em participar do documentário com condições estritas sobre como a história seria contada. Queria que o foco fosse nas lições aprendidas, na importância da preparação para emergências e na resiliência humana, não no sensacionalismo ou no sofrimento gratuito. O documentário, intitulado 3 Horas de Ar, a gravação que salvou vidas, foi lançado 1 ano após o acidente. Incluía trechos cuidadosamente selecionados das minhas gravações, entrevistas com sobreviventes, equipes de resgate e investigadores, além de animações que recriavam aspectos técnicos do acidente baseados nas descobertas oficiais. A resposta foi esmagadora. Especialistas em aviação elogiaram a precisão e o valor educacional. Sobreviventes de outros desastres escreveram dizendo que finalmente se sentiam compreendidos. Famílias das vítimas expressaram gratidão pela forma respeitosa, como seus entes queridos haviam sido lembrados. Mais importante, a Agência Nacional de Aviação Civil implementou novas recomendações de segurança baseadas parcialmente no que foi aprendido com o acidente e com minhas gravações. Procedimentos de emergência foram revistos, treinamentos foram atualizados, sistemas redundantes foram reforçados. 2 anos após o acidente, recebi um e-mail de Camila. Ela havia concluído seu mestrado em conservação de felinos amazônicos e estava trabalhando em um projeto, na mesma região onde deveríamos ter ido originalmente. Anexada ao e-mail estava uma foto de um filhote de onça pintada que seu projeto havia ajudado a reintroduzir na natureza. Nomeei-o Marcos, dizia a mensagem, porque, como você, ele tem uma segunda chance na vida. Aquele e-mail me fez perceber algo importante. Sobreviver não é apenas continuar respirando. É honrar a chance que recebemos fazendo algo significativo com o tempo extra que nos foi dado. Hoje, 5 anos após o acidente, ainda carrego as cicatrizes físicas e emocionais daquela experiência. Ainda tenho flashbacks ocasionais, ainda hesito antes de entrar em um avião. Mas também carrego algo mais, uma clareza de propósito que só pode vir de encarar nossa própria mortalidade de frente. Aquele telefone que usei para gravar o que pensei ser minha última mensagem está agora em exposição permanente no Museu da Aviação em Brasília.
parte de uma exibição educativa sobre segurança aérea e resiliência humana. Ao seu lado, uma simples placa diz: "A voz que nunca se calou", como um passageiro documentou sua sobrevivência e ajudou a salvar outras vidas. Continuo trabalhando como fotógrafo, mas meu foco mudou. Agora documento histórias de resiliência ao redor do mundo, comunidades reconstruindo após desastres naturais, indivíduos superando traumas profundos, a incrível capacidade humana de encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros. O que aprendi naquelas 3 horas que estimei inicialmente ter de ar disponível, que depois se transformaram em 18 horas à deriva e mais 36 horas na floresta, moldou quem sou hoje. Aprendi que quando enfrentamos nossa própria mortalidade, descobrimos do que realmente somos feitos. Aprendi que a vida pode mudar ou acabar em segundos e que cada momento com aqueles que amamos é precioso demais para ser desperdiçado. Aprendi também sobre a incrível bondade de estranhos, como seu Raimundo e sua comunidade ribeirinha, que acolheram 2 sobreviventes encharcados e exaustos sem fazer perguntas, compartilhando o pouco que tinham, como os pescadores que arriscaram suas próprias vidas para resgatar pessoas que nunca haviam visto antes, como os profissionais de saúde que trabalharam incansavelmente para tratar feridos e confortar traumatizados. Se há uma lição que gostaria que todos levassem desta história, é a importância de documentar, de deixar um registro. Aquelas gravações iniciadas como uma possível mensagem de despedida acabaram se tornando um documento crucial que ajudou a entender o acidente, refinar buscas, salvar vidas e melhorar a segurança para milhões de futuros passageiros. Nunca subestime o poder de sua voz, de seu testemunho. Mesmo nos momentos mais desesperadores, quando tudo parece perdido, sua história pode fazer a diferença de maneiras que você jamais imaginaria. E se você algum dia se encontrar em uma situação de emergência, lembre-se, a capacidade humana de sobrevivência é muito maior do que imaginamos. Mantenha a calma, pense claramente, haja decisivamente, ajude os outros se puder e nunca, jamais perca a esperança. Hoje em dia, sempre que viajo de avião, sim, eventualmente voltei a voar, embora ainda sinta aquele frio na barriga durante decolagens e pousos, carrego comigo 2 telefones, um para uso normal e outro com bateria completamente carregada, desligado, guardado no bolso mais seguro e à prova d'água que tenho. Só para o caso de precisar gravar mais uma mensagem. Espero sinceramente nunca precisar usá-lo. Histórias como esta nos lembram da fragilidade da vida e da força do espírito humano. Se você se emocionou com este relato, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais narrativas de sobreviventes que enfrentaram o impossível e voltaram transformados. E você? O que faria se tivesse apenas 3 horas de ar restantes? Que mensagem deixaria para seus entes queridos? Às vezes, pensar nessas perguntas difíceis nos ajuda a valorizar cada momento da vida que temos hoje. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. E lembre-se, nenhum de nós sabe quanto ar nos resta. O que importa é como usamos cada respiração.